O programa de hoje é sensacional, o vídeo de hoje do canal é sensacional, porque hoje eu vou falar algo muito importante aqui sobre a fala deste padre e também sobre um áudio de uma senhora que é mãe de um amigo meu, que não é fácil o convívio com alguém que não consegue abrir a mente. Mas vocês vão ouvir um pouco da pregação deste padre aqui e eu vou falar algo que eu nunca falei. Fica aí porque você vai gostar. O vídeo de hoje é vídeo para compartilhar. Eu já falei vários temas nos dois canais, no canal Pilastra da Verdade e no canal Portão de Saída, falando sobre a suposta justiça de Deus. Um Deus justiceiro que cobra de alguém por ter feito um ato que ele nunca concordou, nunca aceitou, e ele deixa fazer para depois ele cobrar. Mas eu nunca falei sobre uma frase muito usada na boca de todo e qualquer religioso de qualquer vertente. E principalmente aqui no Brasil, na vertente cristã, catolicismo e protestantismo, que é a frase seguinte: um dia todos nós vamos ter que prestar conta a um Deus. Pode fazer o que quiser aqui na terra, mas um dia, diante do tribunal de Deus, teremos que prestar conta a um Deus que ama incondicionalmente. Combina isso? Fica aí porque o vídeo é bom. Hoje o pau vai quebrar na casa de Noca, o bambu vai gemer e a chapa vai esquentar, e é mais um vídeo para compartilhar. Fica aí. Temos aqui um padre trazendo uma pregação. E este padre, eu não tenho aqui o nome dele, mas o tema da pregação deste padre é: um dia todos vamos prestar contas. Peraí, Jesus não veio pagar essa dívida? Por que nós temos que pagar de novo? E tem uma pergunta também: Jesus veio pagar para quem? Para o mesmo Deus, pagar para ele mesmo. Mas a pregação deste padre aqui, deixando claro, eu critico ideia, não tenho nada contra a fé de ninguém, também não tenho nada contra este padre aqui, nada contra nenhum religioso. Eu só acho um povo infantil, um povo ingênuo, um povo que não tem nenhum conhecimento, parece que não tem conhecimento da vida, do jeito que a vida é, e vive neste delírio, pregando sobre um Deus que ama, acima de tudo. Deus amou o mundo de tal maneira, ele nem falou a soma, ele colocou tal no lugar da soma, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E o amor de Deus é o único amor totalmente puro e incondicional. Não precisa de condição sua. Ele continua te amando. Só que ele te ama tanto que se você não retribuir o mesmo amor, ele tem uma fornalha para você. Ele tem um lago de fogo para você. Ele tem inferno, simples assim, onde você vai apenas sofrer torturadamente, eternamente. Olha o que está na mente deste padre, e nesse vídeo eu vou colocar também o áudio da senhora, que eu não tenho nada contra a senhora, inclusive eu mando um abraço
para o Cleito, também para ela, nada contra ela, mas eu acho que ela está totalmente equivocada, coitadinha. Tadinha dela, uma pessoa, deve ser uma pessoa muito, muito boa também, é mãe de um colega meu, eu sei que é uma pessoa de bem, nada contra ela. Eu vou colocar o áudio ainda da senhora, o que ela fala, e ela usa realmente a frase que um dia todos vão prestar conta lá em cima de onde? Em cima dos planetas. Qual? Em cima das galáxias. Um dia todo mundo vai lá para cima prestar conta. Mas vamos ouvir aqui o besterol deste padre. Eu critico ideia, já falei para vocês. E com certeza absoluta, eu tenho uma fortíssima reflexão. É para você que tem a mente travada esse vídeo. Vamos ouvir o que diz, o que fala esse padre aqui. Porque hoje o bambu geme. O bambu aqui geme. É vídeo para compartilhar. Se não destravar a mente nesse vídeo, aí, infelizmente, é muito difícil. Quero mandar um abraço especial ao Cleito, sua mãe e sua família. E através do que o Cleito passou para mim, nasceu esse vídeo aqui. E eu encontrei esse padre falando sobre isso que a mãe de Cleito falou, que eu ainda vou colocar o áudio aqui. Vamos ouvir aqui. O que nós ouvimos neste evangelho é o que um dia vai acontecer com a vida de todos nós. Um dia, Deus vai nos pedir contas da nossa vida. Um dia. Por quê? Ei! Ele não pagou? Se ele pagou a dívida... tá. Ele não pagou a dívida pra nós. Não. Ele pagou a dívida pro diabo, pro inferno, pra alguma coisa, mas... se a gente não pagar pra ele... ele entrega a gente para o inferno. Tá, vamos finalizar aqui. O mundo moderno, ele vive fazendo de tudo e achando que pode viver a vida de qualquer jeito. E que não vai dar em nada isso. Mas o evangelho de hoje está nos dizendo: um dia você vai ter que prestar contas de toda a tua vida. Isso era uma coisa para deixar a gente com tremor. Na meditação hoje do livro Santo Afonso, ele dizia: os santos, posto que tivessem feito o melhor uso possível dos talentos que lhes foram confiados e os houvessem feito frutificar, 2 por 1, outro 5, outro 10, posto que tivessem empregado todo o tempo da sua vida em preparar o livro das contas, todavia, quando estavam para passar desta vida para a eternidade, julgaram nada terem feito e tremiam. Santo Afonso diz que os santos, mesmo sendo santos, tremiam perante o juízo final. Ah, padre, é coisa terrível o ter que comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Mas a parte mais interessante que esse padre fala aqui, que eu não vou muito adiante aqui, que besterol pra mim me faz mal, né? Tem hora que dá uma dor de barrigazinha, e aí dá uma ânsia de vômito, eu tenho que segurar, porque... aí eu pego só uns trechos principais para eu fazer minha indagação. Mas a parte principal é essa aqui, quando ele fala que um dia vamos ter que prestar contas. Está escrito aqui, um dia todos vamos prestar contas. O que nós ouvimos neste evangelho é o que um dia vai acontecer com a vida de todos nós. Olha. Um dia, Deus vai nos pedir contas da nossa vida. Um dia. Vai chegar esse dia. Olha só.
Voltando para mim aqui, antes que eu fale algo muito mais interessante, nós vamos ouvir o áudio da mãe do meu amigo Cleiton. Eu já falei, eu não tenho nada contra a pessoa que tem sua fé. O pensamento da mãe do Cleiton é esse aí. Ouve esse áudio, por favor. Que ninguém nem sabe quando foi que esse mundo começou a existir. Nem eu sei, nem você sabe, cientista nenhum sabe, inventa. Eles criam. Bando de mentiroso, safado, sem vergonhas. Não vamos discutir porque ninguém me vence. Eu não discuto religião, muito menos essa história de futebol, essas coisas, eu não discuto. Eu tenho horror a futebol, eu não discuto futebol. Eu não gosto de falar de religião porque eu sou uma leiga na história. Então, quem é que quer eu brigando por uma coisa que eu não vou dar jeito, que eu não sei de que jeito é? Agora, quando chega lá em cima, existe um lá. Quando chega lá, aí sim, aí é prestação de contas. Porque aqui você vê como é que é. Tem o vereador que vai pedir não sei a quem para poder chegar no presidente. Então, tudo é assim. Vai aqui. Você pede a um santo, porque o santo já está lá. Porque ele sofreu, ele creu em Deus. Por isso ele está vitorioso lá. Aí você pede a Deus e pede aquele santo para lhe favorecer. Quantas pessoas não estão pedindo por você? Se você soubesse quantas pessoas têm pedido por você, você ficava mais manso, meu filho, mais sereno. Isso aqui não vale nada não, é o Cleiton, você sabe que aqui anoiteceu, amanheceu, voou. Isso aqui é um passar de tempo, é um vale de lágrimas. Ela apenas está confirmando o que esse padre está falando. Mas sabe por que ela está falando isso? Olha só que ela desce a ripa nos cientistas, né? Chamam todos de mentirosos. Os caras estudam por nada. O cientista estuda por nada. Mas no áudio mesmo ela disse que ela é leiga, que ela não entende nada de religião. Eu acho que é por isso que ela ainda é religiosa, infelizmente. Infelizmente, eu tenho dó dessas pessoas, São pessoas de bem, gente, pessoas de bem, são pessoas de família. Mas tem esse embaraço na mente que vem da infância. E muitas vezes, o que é pulverizado na mente de uma senhora dessa, desde a infância, é uma pregação de um padre desse aqui. Esse padre aqui é um padre jovem, né? Ele é jovem, bem jovem. E na verdade ele está pregando o que ele ouviu de padres mais velhos, porque ele é jovem. Aí ele pega o texto, os livros, as histórias dos livros de santos, livros da Bíblia e da puta que pariu e traz essa pregação, porque ele acredita desse jeito, porque as pessoas que estão lá acreditam assim. E vocês ouviram quando a senhora falou no áudio sobre um dia prestar conta. Um dia vai estar lá onde? Lá em cima. Prestar conta para quem? Para um Deus que ama de forma incondicional. Você sabe o que significa a palavra condicional? Condicional é aquilo que tudo que você fazer tem uma condição. Você faz por uma condição, é uma barganha. Incondicional é aquilo que não tem condição nenhuma. Por exemplo, eu amo meus filhos de forma incondicional. Se meus filhos chegarem para mim e dizerem assim: meu pai, nós não conseguimos amar o senhor. Não conseguimos. Por mais que o senhor faça qualquer coisa, mas amar o senhor, não conseguimos. Eu vou ficar muito triste, confesso. Mas apenas triste. Mas eu não vou deixar de amar os meus filhos se os meus filhos falarem isso para mim. E eu sou de carne e osso. E meu amor não chega nem perto do amor desse Deus, desse Jesus, né? Aí você acha que eu amo meus filhos. Se meus filhos falarem isso para mim, você acha que eu vou
preparar uma fornalha aqui em casa para jogar eles dentro, somente porque eles não retribuíram. Digamos que meus filhos fizeram ou fazem tudo errado dos conselhos que eu dou. Aí por isso eu tenho uma fornalha para os meus filhos. Claro que isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu acredito que o sentimento que eu tenho pelos meus filhos, eu tenho para mim, que são incondicionais, não precisa de condição. Eu amo do mesmo jeito. Triste se fizer alguma coisa que eu não me agrado, tá? Sofro se fizer uma coisa que eles passem a sofrer, tudo bem. Agora eu cobrar, esses filhos vão ter que prestar conta para mim de quê? Eles vão ter que prestar conta para mim? Olha que eu sou humano. Aí eles apregoam um amor de um Deus que é incondicional. É chamado aí no meio religioso, na teologia da mentira, como amor ágape. Amor ágape, tem outros nomes também, de acordo com a tradução, que é incondicional. Só que é incondicional assim, por exemplo, você pode fazer tudo aqui na Terra, tudo que você querer. Você tem livre-arbítrio, é o livre-arbítrio. A palavra livre eu não sei onde é que entra aí. Livre. Aí você faz tudo que você quer, tá bom. Mas um dia você vai chegar diante dele e vai prestar conta. E ele vai dizer, olha só, eu te amei e você não me amou. Por que você não me amou? Não, porque você não fez minha vontade, não me amou. Você não fez isso, não fez aquilo que eu mandei. E eu te amo, incondicional. Agora, o incondicional só serviu até aqui. Aqui agora é condicional. Chegou no tribunal, já é condicional. O amor acabou, não tem mais amor. É um amor, tudo é eterno, menos o amor de Deus por essas pessoas. E por mim, né? Então agora você vai para ali. Aí mostra um lago de fogo, um inferno. Você vai eternamente queimar, ser torturado. Vai acontecer com você tudo aquilo que a pastora Nadir, a mentirosa em questão religiosa, fala, que ela viaja para o inferno o tempo todo. Vai acontecer tortura, mais tortura. Ela falou da tortura de Michael Jackson, cara, é coisa séria. Não, ela falou que Michael Jackson está sendo tão torturado no inferno que tem uma estrela de 6 pontas, tem um demônio rasgando as costas de Michael Jackson. Rasgando, ela viu lá no inferno, ela viu. E aquilo ali fecha e rasga de novo, e ele gritando. Que absurdo. Mas mesmo assim, Michael Jackson ainda vai voltar para o tribunal de Deus, sair de lá para prestar conta, para ser mais torturado ainda. Porque é isso que está na mente impregnada do crente, do religioso. E eu não estou mostrando aqui a pregação de um protestante, não, aqui também é de um padre. Ele não está falando de inferno, ele não está falando de tortura, mas ele está falando de prestação de conta. Ele está dizendo que os próprios santos, os santos que eles acreditam como santos, tremiam diante do tribunal de Deus, tremiam de medo. Agora a pergunta que eu faço, esse Deus seria do bem? Ele ama mesmo? Ele te ama tanto que ele vai te ver no inferno eternamente, de braço cruzado, você sofrendo. Que amor é esse, cara? Gente, isso é uma mentira, gente. Para com isso, gente. Isso é um medo que é jogado nas pessoas, para as pessoas ficarem subalternas, subordinadas, alienadas, escravizadas para esses líderes mafiosos de igreja. Essa senhora aí, a mãe de Cleiton, eu mando um recado para a senhora. Como é que a senhora acredita que tem um Jesus, um Deus, que um dia vai prestar conta da senhora de quê? E eu lhe faço uma pergunta. O filho que a senhora ama, que não consegue acreditar no mesmo que a senhora acredita, que ele tem todo o direito, como a senhora tem todo o direito de acreditar no que a senhora acredita, porque se é livre, a senhora realmente tem uma liberdade para isso. Mas isso não condena ninguém. Será que esse filho seu, a pergunta é essa, chegasse para a senhora e dissesse: mãe, eu não consigo amar a senhora da forma que a senhora me ama? Primeiro ia perguntar se a senhora ama
E com certeza a senhora ama seu filho. A senhora ia dizer, claro que eu amo. E se seu filho fizesse a seguinte pergunta: e se eu não conseguir amar a senhora do jeito que eu amo a senhora? E eu não fazer tudo aquilo que a senhora pede, a senhora prepararia uma fornalha? Um local de fogo em chamas? E jogaria eu dentro e ficava assistindo a cena? Só porque talvez eu não retribuí o mesmo amor por a senhora e não fiz? Essa pergunta é para a senhora e para qualquer pessoa. Com certeza a senhora vai dizer, jamais eu faria isso. Mas a senhora acredita no Deus que vai fazer isso, que vai prestar conta de pessoas, que vai colocar pessoas. Ele ama tanto que, se não retribuir e não fez o que ele quis, ele vai jogar dentro de uma fornalha. Será que isso as pessoas não percebem, que esse Deus é um Deus criado e inventado? A senhora pode bater na ciência do jeito que for. A ciência, ela não é precisa. Claro, ninguém sabe de tudo, mas os cientistas estão estudando coisas da Terra, coisas da vida física. São constatações, são datações, somatórias, arqueologias. E vem provando que tudo é o contrário do que está escrito neste livro. Mas a senhora e outras pessoas que acreditam nisso, devem acreditar num livro chamado Bíblia, que fala de sacrifício, cara, sacrifício. Pessoas sendo sacrificadas, e como se não bastasse, inocentes sendo sacrificados em nome de um Deus. Animais sendo sacrificados para Deus cheirar uma fumaça, está escrito aqui. A senhora que teme a um Deus, que acha que um dia vai estar do lado para esse Deus prestar conta de frente a um Deus sádico, um Deus cruel. A senhora nunca parou para pedir para alguém ler alguns textos aqui que fala que esse Deus mandava matar inocente por conta de uma vingança? Crianças. Imagina, a senhora está com um filho ali, amamentando, só porque a senhora é de uma nação que um dia fez guerra contra outra nação, e alguém chegar e tirar a vida da sua criança na hora que a senhora está colocando a criança, para a criança. A senhora acredita num Deus desse? O Filho de Deus, esse Jesus que a senhora talvez acredite, e essas pessoas que acreditam, é um Jesus que é filho de um Deus que ele entregou para ser humilhado, para ser crucificado, para pagar uma dívida. Se ele veio pagar uma dívida, primeiro, minha senhora, ele veio pagar para quem? Para ele mesmo? Para o diabo? Para o inferno? Ele veio pagar essa dívida para quem? Se ele é o dono de todo poder, se ele é o poderoso, ele é o único. Como é que Deus paga uma dívida? Para quem? Deus pagando dívida? Para quem? Jesus pagando dívida para quem? Mesmo assim ele pagou a dívida, mas a gente tem que pagar de novo, porque a gente vai prestar conta. A gente vai ter que pagar também para ele lá. Se ele pagou a conta, se a senhora paga uma conta do seu filho, o seu filho, a senhora cobra que ele tem que pagar para a senhora, e a senhora cobrar dele, a senhora não está pagando a conta. Mas se a senhora cobra dele o mesmo valor, a senhora não está pagando a conta para ele. A senhora está transferindo a conta para ele pagar para a senhora. Seria um Jesus justo? Seria um Deus justo? Então o que eu quero dizer neste vídeo, que tudo isso é uma farsa, tudo isso é uma manipulação. O que esse padre está falando aqui não condiz com a verdade. Ele está enganado, está enganando pessoas. E o que esses pastéis de rodoviária, esses pastores pregam em cima de tribuna também é uma mentira. Ninguém tem certeza que o Deus daqui existe. Tudo isso é uma farsa. Possa ser que exista um Deus e seja totalmente diferente. E se existir um Deus de verdade, não vai cobrar de ninguém nada. É que vai cobrar de um ser humano frágil, vulnerável. Não vou mais adiante para não ficar muito longo o vídeo, mas tá aí para você analisar. Se um Deus do bem, ele vai fazer tribunal
para julgar seres humanos tão frágeis, que vivem carente de tudo nesta terra. Pode ter a maior riqueza, não tem tudo, porque se ficar doente ou ter uma doença incurável, não tem nem a medicina para fazer nada. E ainda por cima, essa pessoa em alma ou em espírito vai prestar conta com esse Deus e por uma mínima coisa ser lançado para um tormento. Então não faz sentido. Esse padre aqui fala coisa com coisa. Por que ele fala coisa com coisa? Porque ele fala o que ele aprendeu. E as pessoas vão fazendo aquilo que vão aprendendo dele. E aí vai a enganação, vai a enganação, e vai a enganação, e vai a enganação. Eles pegam livros, todo dia o homem vai prestar conta. Então é um tipo de medo que coloca nas pessoas. Mas eu não estou falando isso para induzir você a roubar, matar, usar drogas. Para com isso. Esse canal não é para isso. Eu sou contra tudo isso. Eu sou a favor da humanidade. Eu sou humano. Humanidade. Humanidade é ser pessoa que cuida da sua vida física, seja uma pessoa honesta e pronto. Porque a única coisa boa que você pode deixar é a tua história, o teu legado para a tua geração. Se você fazer qualquer coisa ruim, você vai estar estragando a sua vida e vai também prejudicar a sua família de uma certa forma. Então, faça o que é bom. Agora, não tem nada de prestação de conta de Deus nenhum, porque isso é tudo uma farsa, é tudo uma mentira. Ela deixou claro que a senhora que eu mostrei para vocês aqui, o áudio que vocês ouviram, ela disse que é leiga. Então ela já disse tudo, ela não sabe. Então o meu amigo Cleito, ele usa uma frase que eu também gosto de usar. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. E quando acredita dá nisso, infelizmente. E a pessoa deixa de viver o que deveria. Ela deveria cuidar mais do filho, cuidar mais dela, dizer, meu filho, não importa, e tudo isso, você pode estar certo, vamos viver a vida, cuida de mim que eu cuido de você. Seria a maior adoração a qualquer tipo de Deus. Mas não conheço, mando um abraço para todos, fico por aqui, eu fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.